Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade, meus queridos irmãos, para nós gravarmos mais um vídeo que estará indo ao canal A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Levi Longaray e esse é o canal A Bíblia em Foco. Nós vamos estar com vocês por alguns minutos, falando mais uma vez e comentando a respeito da obra de Deus. Queridos e amados irmãos, passamos por um momento difícil, por um momento de lutas e dificuldades nos últimos dias, alguns embates no mundo espiritual, mas nós estamos de volta com todos vocês, glorificando a Deus pelas bênçãos e pelas vitórias de Deus recebidas. Tivemos uma grande luta com o nosso filhinho, o João Levi, nosso filhinho mais novo, que acabou sendo hospitalizado no fim de semana passado, na madrugada de sábado para domingo, mas graças a Deus o que nós temíamos que fosse algo bastante complicado, não passou de uma enfermidade que foi resolvido aí pela medicina e também pelas mãos de Deus. E graças a Deus ele voltou para casa no domingo e nós estamos glorificando a Deus. Passamos também por uma grande dificuldade com a minha esposa, passou por um momento difícil na saúde dela, aí uns 2-3 dias de dificuldade na família, no corpo físico, mas graças a Deus que já está restabelecida para a glória de Deus. E nós, desde o dia que nós falamos que iríamos plantar as bases e alicerçar os fundamentos da igreja, que nós temos em mente de abrirmos no ano que vem, no ano de 2021, a gente percebe que no mundo espiritual as coisas começaram a se travar. Uma grande batalha travada no mundo espiritual. Aí tivemos dificuldade com meu filho, com a minha esposa. Também tivemos algumas lutas aí no nosso corpo físico, mas nós acreditamos no poder de Deus, meus irmãos. E eu quero participar com vocês para rogar as orações de todos vocês em favor da minha pessoa, do meu ministério, do ministério da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, para que as mãos de Deus continuem se estendendo sobre a nossa vida e nós possamos estar cada dia mais glorificando o nome do Senhor. Vocês todos sabem que o canal A Bíblia em Foco tem um compromisso muito grande com a verdade e a veracidade da palavra de Deus. E aqui nós não fizemos atalho, que não tem blá blá blá, nem mimimi, o negócio aqui conosco é direto ao ponto. E nós queremos continuar nessa ideia, nesse propósito que outrora fizemos com Deus, há 30 anos atrás praticamente, que nós começamos a dar os primeiros passos no Evangelho de Cristo. E nós estamos aí todo esse tempo servindo a Deus e indo até o trabalho, a igreja, e recebendo as bênçãos de Deus e ouvindo a falar do Evangelho. Então são 3 décadas de experiência com Deus. Nós não podemos jogar isso de qualquer forma para trás e abraçarmos um outro evangelho, uma outra visão ou algo que não é verdadeiramente aquilo que Deus revelou um dia para os seus filhos na terra. Nós queremos continuar glorificando o nome de Jesus, servindo a Deus da forma que nós sempre servimos, da forma que Deus revelou a nós. Mais uma vez eu quero frisar, nós não somos destemplados, nós não somos desigrejados. Ainda nós não temos nada contra quem está desigrejado ou quem segue desigrejado, mas nós não temos esta visão. A visão do canal Bíblia em Foco, a visão do pastor Levi Longaray, do nosso ministério, é trazer até vocês aquilo que essas igrejas, que eram para ser as igrejas verdadeiras de Deus, deixaram esta visão. E nós queremos continuar sempre empunhando a bandeira branca da paz, a bandeira vermelha do sangue de Cristo, e propagar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós queremos continuar com a visão salvífica do Calvário, que é a visão de uma igreja ordeira, de uma igreja que tem princípios, de uma igreja que verdadeiramente prega a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, então ore em nosso favor. Ore em nosso favor pelos projetos, pelos propósitos. Eu quero agradecer a Deus do fundo do meu coração, todos aqueles irmãos, aquelas irmãs que têm contribuído com o nosso ministério, que tem ajudado a nossa vida financeira, o ministério, os projetos do canal. E eu quero agradecer a vocês. Não tenho palavras para agradecer. Tenho oportunidades que têm vindo ajudas em um momento muito certo, muito propício. Tem nos ajudado muito. Que Deus em Cristo vos enriqueça. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo possa fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nós não temos condições de fazer, Marai, nada por esses irmãos.
A única coisa que nós podemos fazer e devemos fazer é orar em favor deles, estabelecer um ministério que, quem sabe, algum deles tenha ideia de congregar em um trabalho sério e honesto. A única coisa que nós podemos fazer é isso. E eu quero pedir a Deus que vocês orem por nós, porque agora está chegando o momento de nós sentarmos as bases. Eu quero apresentar para vocês, nesse vídeo de hoje, e pedir e rogar as orações em favor da Igreja Apostólica Bíblia em Foco, do projeto do canal A Bíblia em Foco, e todos os veículos de comunicação da igreja será nomeado como A Bíblia em Foco. Vocês estão entendendo? Nós temos o projeto também de um programa de rádio aqui na nossa cidade, e nós precisamos de recursos, mas enquanto isso não acontecer, nós vamos trabalhando na internet, que é essa ferramenta gigantesca e forte demais. Então, meu abraço, meu carinho a vocês que estão nos ouvindo na Ásia, na Europa, na África, aqui nas 3 Américas, América do Sul, Central e do Norte, Estados Unidos, vocês que nos ouvem nos países europeus, vocês que nos ouvem aonde quer que vocês estejam nos ouvindo, que as mãos do Eterno Deus se estendam sobre vocês para a bênção e não para a maldição, porque as mãos de Deus são benditas. As mãos de Deus não são mãos que amaldiçoam. Os lábios de Deus não são lábios que amaldiçoam, os lábios de Deus são lábios que bendizem as pessoas. E eu quero abençoar vocês nesse vídeo com toda a sorte de bênção vinda do céu, porque o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus que tem condições de nos abençoar. Meu carinho, minha gratidão, a preocupação daqueles irmãos que já estavam no Messenger, no WhatsApp, enfim, alguns comentários no Facebook perguntando por nós por que nós paramos. Muito trabalho, irmão, muito trabalho, bastante embate no mundo espiritual, bastante dificuldade no corpo físico, enfermidades atacando, mas nós acreditamos um Deus todo-poderoso, e aqui na nossa vida temos bastante trabalho a executar. Então eu agradeço a Deus a preocupação de vocês, meu carinho e minha gratidão. Ore pelos projetos do canal, ore pela igreja, ore por aquilo que nós temos colocado no coração de Deus, diante de Deus, e eu acredito que venha nascer no coração de Deus, para que seja algo que verdadeiramente venha frutificar. Não seja algo que seja para vergonha de alguém, que nós oramos e pensamos e cogitamos por um bom tempo e resistimos por praticamente 20 anos, nós viemos resistindo a esse projeto, e eu acredito que está chegando o momento. Então, no ano que vem, nós vamos estar estabelecendo as bases, estamos pedindo a Deus local, estamos pedindo a Deus a forma de nós construirmos um galpão, para nós começarmos a igreja num galpão. Nós vamos começar num galpão estilo campeiro, aqui no Rio Grande do Sul, a primeira sede, a base, o primeiro ponto de pregação. E depois, eu acredito que aí Deus vai nos dar condições de estendermos as bases para ampliar a tenda. Mas tudo tem que começar com os pés no chão e debaixo da orientação de Deus. Está comigo a minha esposa, vou deixá-la saudar os irmãos, e nós já vamos voltar com a temática. Meus irmãos, a temática dessa oportunidade desse vídeo, eu fiz questão de fazer junto com a minha esposa, porque ela também executou esse trabalho na igreja de recepcionista e porteiros. Então nós vamos tratar hoje nesse vídeo sobre recepcionistas e porteiros de igreja, dependendo do ministério que for. Vocês estão entendendo? Porque seja o ministério que for, está ali uma mulher vestida de uma forma ou de outra, com um lencinho no pescoço, dependendo do ministério, ou um irmão ali de gravata e paletó recebendo as pessoas, recepcionando na porta da igreja. Então minha esposa vai saudar, e logo após as considerações dela com os irmãos, nós vamos voltar falando sobre recepcionistas e porteiros. Não esquecendo que nós não esquecemos do nosso projeto. Nós estamos aí no nosso estudo de ministeriologia, falando sobre o ministério eclesiástico na vida dos obreiros, na vida da igreja. Mas nós voltamos sim, nós estamos aqui voltando com esse assunto para nós restabelecermos as nossas atividades com os irmãos, voltarmos com os irmãos, e já nós vamos estar voltando com o nosso estudo de ministeriologia. Pai do Senhor, querida irmã Marac, minha esposa, está conosco hoje, ela vai saudar os irmãos, ter liberdade para falar com os irmãos. Paz do Senhor, pastor Levi, a todos os irmãos que são inscritos no canal, aqueles que estão chegando hoje, assistindo o vídeo pela primeira vez. Você seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, o seu ministério. Que Deus possa recompensar grandemente a todos aqueles que têm, de alguma forma ou de outra, contribuído com o nosso ministério. Deus abençoe a sua vida. É você que tem orado por nós, você que tem intercedido, porque no mundo espiritual nós temos lutado bastante. O diabo tem se levantado com grande fúria, com uma revolta tão grande contra a nossa vida, e não somente contra a nossa vida, contra a vida daqueles que dia após dia querem servir a Cristo da maneira que deve ser servido.
Então, que Deus venha ter misericórdia de nós, continue intercedendo por nós e que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a sua vida. Porque não tem sido fáceis os dias têm sido maus, têm sido preocupantes. Dia após dia são coisas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente presencia, que podemos notar, Pastor Levi, que a vinda de Cristo está realmente muito perto, muito próxima, e que todos nós venhamos estar preparados, venhamos estar realmente com os nossos corpos, com nossa vida, com nosso coração, com a nossa mente preparada, porque não é de qualquer maneira que a gente vai subir, não é de qualquer maneira que Cristo vai arrebatar a sua igreja. A gente precisa estar preparado, santificado, com a vida no altar, para que possamos ser arrebatados naquele dia. Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha apoiado financeiramente o nosso ministério, que Deus possa te recompensar, porque eu e o Pastor Levi não sabemos como retribuir. A nossa única retribuição é estar orando em teu favor, né? Pedindo para que Deus possa te abençoar e multiplicar grandemente a sua vida financeira, o seu trabalho, enfim. Que Deus possa recompensar grandemente a vida de cada um de vocês. E fique conosco, porque o vídeo vai estar interessante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem uma fitinha vermelha aí embaixo no vídeo, sempre escrito se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like, comente nos vídeos, se você gostou, se você não está gostando, nós aceitamos qualquer opinião, né? A pessoa é livre para expor as suas ideias, para expor os seus pensamentos, e a gente não é obrigada a aceitar a opinião, o pensamento das pessoas. Cada um tem, né, uma opinião formada, e eu acho que aqui o canal A Bíblia em Foco, ele segue o que está pautado na Palavra de Deus. E na maioria das vezes o que está pautado na Palavra de Deus é irrevogável, não tem como ser riscado, não tem como ser apagado. O que está na Palavra de Deus é o que é, né? Então se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Toda semana, assim como Deus proporciona, tem vídeos novos no canal, e vídeos que vão edificar a sua vida. Mara, que o canal Bíblia em Foco, ele é um canal diferenciado. Tem semanas, por exemplo, que nós estamos com o nosso tempo bastante disponível. Nós gravamos 5, 6, 7, 8. Já teve semana que eu gravei quase 10 vídeos. Já teve dias que eu gravei 3 vídeos por dia. Mas tem aqueles dias em que nós estamos envolvidos aqui no trabalho, na chácara, e muito serviço, muita correria, muita coisa para fazer. Mas vocês não imaginam, você não faz ideia. Você saiu para a rua, você começa de manhã a trabalhar, e quando vê, você já está escurecendo e você não conseguiu terminar o que tinha para fazer. Então tem esses dias assim turbulentos de serviço que a gente não consegue ter tempo para gravar com os irmãos, para os irmãos. Mas essa é a nossa realidade. Mas nós temos um propósito de gravar toda semana, mais, né? No mínimo um vídeo agora nesses momentos. Mas quando a igreja estabelecer, é óbvio que tem que ter 2, 3, 4, até mais vídeos por semana. Tem que ter uma dedicação um pouco maior para o trabalho. Mas assim, é bastante corrida, compromisso com os filhos. Nós moramos a 2 km da cidade, tem que levar os filhos de manhã para trabalhar, tem que buscar à noite, tem que ter horário certinho para tudo que se faz ou deixa de fazer. Não pode deixar as coisas assim familiar, os trabalhos da casa jogados. Então a gente tem que saber conciliar muita coisa. Então fica corrido de certa forma. Com relação aos comentários, né? Claro, é óbvio que a pessoa até é livre para expressar, para sentir e achar o que quiser. Agora, não comentar o que quiser aqui no rodapé dos vídeos do canal Bíblia em Foco, porque daí pode até comentar, mas vai ser removido. Ultimamente tem vindo assim muitas pessoas que às vezes até ofendem, né? Falam. A gente pensa assim, meu Deus, mas uma pessoa dessa, será que é cristã? Tem nome, porque nós vivemos os tempos em que as pessoas têm nome de cristão, mas cristão verdadeiramente não são, Marai. Então assim, se fixar um comentário que denigre a imagem do Evangelho, ou que está contra os projetos do canal Bíblia em Foco, não é o lugar para a pessoa comentar. Não. Porque o canal Bíblia em Foco tem um foco de pregar a verdade e de estabelecer a verdade. Então é óbvio que eu não vou deixar alguém vir ali e escrever contrário ao que nós pensamos e ao que nós estamos pregando. Ele tem a liberdade de pensar, claro, está num país de livre expressão e pensar o que ele quiser, mas não aqui.
ou fazer com que vim querer mudar as pessoas que estão se convertendo ao que está sendo pregado aqui, mudando de vida para a verdadeira pregação do evangelho. Então é por isso que eu falei um dia para os irmãos, eles não entendem. Não é que a gente é ditador, que a gente vai remover. É óbvio que se é um comentário que vem evangelizar os cristãos seguidores do canal, é claro que vai ser removido, porque nós não precisamos de conversão de conversão para a contramão da história. Nós precisamos nos manter no centro da palavra de Deus. Então o canal Bíblia em Foco é um canal diferenciado. Eu falei para os irmãos no começo que os projetos nossos eram diferenciados. E muitos que diziam que gostavam voaram daqui, não comentam mais, não participam, outros saíram. Então a gente sabe que, eu já falei para os irmãos que nós enfrentamos isso em igrejas, né? Igrejas que nós pastoreamos, pessoas diziam, vamos abraçar contigo, varão, na palavra, na doutrina, pode ficar tranquilo que nós somos os cristãos de doutrina. E no final das contas, no final da história, a gente percebia que as pessoas começaram a te abandonar. Então, nós não estamos estabelecendo um trabalho achando que muitas pessoas vão vir conosco. Nós sabemos da dificuldade que vai vir conosco, só crente verdadeiro, verdadeiramente... Só aqueles que verdadeiramente querem ser salvos. E não né? é aqueles que dizem que são crentes, é aqueles que verdadeiramente são crentes, né? Que nem tu acaba de falar, que nem aqueles que verdadeiramente querem ser salvos, que querem compromisso com Deus, porque senão vai correr da batalha. Imagina o que nós pregamos. Nós pregamos aqui no canal. Nós somos contra divórcio. 100% contra. Temos a opinião de Deus, porque Deus é antidivorcista, é contra divórcio. Deus ele não é um Deus divorcista. Outra coisa, nós somos contra as mulheres e os irmãos andar mal vestidos, desnudo na rua. Hoje em dia, essas igrejas que mais andam é assim. Somos contra os cristãos andar na praia, se despido, né, fazendo bagunça com os seus próprios corpos. E hoje em dia as igrejas dão liberdade para isso. Somos contra a corrupção. Somos contra explorar os membros da igreja com dinheiro, com finanças. É óbvio que nós não vamos ter muitos seguidores e pastores e obreiros que vão nos aplaudir. Isso não existe, é um que outro. Então, nossa visão é de um evangelho ordeiro, onde os dízimos, as ofertas da igreja sejam feitas com decência e aplicadas com decência. Onde os obreiros tenham verdadeiramente o soldo do que aqui é merecido, o salário que é merecido. Tudo isso nós somos contra. Então, nós somos contra a corrupção, pastores, coronéis que mandam, que ditam, que trocam cadeira, que compram cadeira, sempre contra muitas coisas. Então é óbvio que nós não vamos ter aquele aplauso que muitos esperam. Então a gente está ciente disso, irmão. Então vocês que querem compromisso com Deus, verdadeiramente compromisso, vocês estão no lugar certo. Agora, é óbvio que nós não somos desigrejados, templados, não somos contra eles, mas não venha para cá, como com alguns comentários que eu vejo. Agora descobri que como que se eu concordasse com isso, o templo é só o templo, é nosso corpo, que muitos comentam aqui, não sou destemplado, desigrejado. Então não adianta comentar achando que vai evangelizar as pessoas daqui ou que nós somos a favor dessa ideia de destemplado, desigrejado. Nós não somos contra as pessoas que querem seguir, porque eles são livres para seguir, pensar e fazer o que quiser. Eu quero deixar isso bem claro, porque tem gente que ainda continua vindo aqui, Cada um segue o que quer, claro. Congrega onde quer, não é obrigado a congregar, Exato. Por exemplo, na igreja Bíblia em Foco, né? Não. Se você não concorda, não quer compromisso, coisa, fica lá na Deus e Amor, na Assembleia onde está. Porque tem gente que ele acha que nós vamos abrir uma Deus e Amor, uma Assembleia. Não, nós não vamos abrir nem uma seita com ramificação de adventismo, de testemunho de Jeová ou de Mórmon, de coisa desaparecida. Não vai ter ideias de seita, nenhuma ideia aí. E outros acham que nós vamos seguir a ideia da Deus e Amor da Assembleia. Nós não precisamos de outra Deus e Amor da outra Assembleia que já está falida. Ou de uma outra igreja batista mundana que as mulheres estão da cabeça aos pés e vivendo de qualquer forma. Nós não precisamos. Eu sempre disse para vocês e falei para minha esposa que nós não precisamos abrir uma igreja assim mesmo para ter mais uma igreja. Eu sou contra a abertura de igrejas no sentido de aumentar igrejas que não vai fazer nada. Mas na verdade essas pessoas que abrem igrejas estão procurando assim uma renda para eles. Uma renda, um lugar para se colocar como Sim. trabalho, não é preocupado com sã doutrina ou com vida de pessoa, não, afirmo. Tantos que aí mentiram, que começaram há 5 anos atrás, ou 2 anos atrás, com algo em torno de doutrina, e hoje se esqueceram, nem dão bola para os mais humildes, nem comentam mais nada, nem tretam mais nos YouTube por doutrina, nem defendem mais a doutrina nos canais e nada, porque eles queriam dinheiro, era visto. Então a ideia do canal, da Bíblia, foco da igreja, não é essa. Eu não estou precisando de salário. É óbvio que eu sou um homem que continuo pobre e necessitado, mas Deus cuida de nós, né? Essa ideia que o salmista Davi disse, pobre sim, mas não sem caráter ou sem vida no altar. Eu não estou dizendo que eu estou rico porque eu tenho dinheiro. Eu tenho minha casinha para morar, meu lugar, minha vida, meus filhos trabalham, minha filha mais velha, a minha esposa trabalha. Nós temos um salarinho de, digamos,
para nós viver e comer, né? Sim. Mas nós não estamos desesperados que temos que abrir. Nós não queremos abrir uma igreja para fazer vergonha ou para explorar alguém, não. De fora, a nossa visão não é do intuito de abrir só para isso. Nós queremos abrir para que o nome de Jesus seja glorificado. Vocês estão entendendo a ideia? Então, irmãos, a gente tentou aqui na câmera focar a Maraca para ela ficar um pouco maior, mas não tem condições. Eu continuo sempre maior ali. Diz, Jesus, me faz diminuir lá para a Maraca crescer um pouquinho. E aí, então ela tá lá no cantinho, mas é a câmera acho que faz isso aí, né, Maraca? Tá conspirando contra a tua pessoa essa câmera aí, ó. Continua pequenininha lá no cantinho. Eu acho que tu tá meio machista, só tu quer aparecer no vídeo. Eu tô preocupado com isso, tu entendesse? Porque o que é isso, né? Mas assim, meus irmãos, brincadeiras à parte, nós estamos com o nosso projeto, rogamos as nossas orações, nós queremos comentar, então, conforme Deus vai revelando, nós vamos falando, né? Que é a nossa vida, né? Então, nós queremos, irmãos, diante do céu, viver esse evangelho verdadeiro. Nós estávamos comentando com uma pessoa ontem um irmão me ligou, conversou comigo no WhatsApp, e ele dizendo para mim, Maraque, que esses youtubers, eles estão infiltrando todo tipo de ideias, estão abrindo projetos heréticos no YouTube, e ele dizendo para mim que 90% dos youtubers são contra a igreja, mas não essa igreja errada que está aí, isso aí tem que combater mesmo, mas a igreja verdadeira de Cristo. E eles querem desconstruir a igreja verdadeira, desconstruir o evangelho e a pessoa de Jesus. Eles estão tirando Deus do centro e Jesus do centro. E estão dizendo que Jesus é um impostor. E aí essas ideias deles meus irmãos, olha para mim, pelo amor de Deus, Maraque. Eles vão arrancar milhões de pessoas do evangelho. Eles vão lançar centenas de milhares de pessoas no inferno, porque esses crentes da última hora não estão arraigados na palavra. E vão começar a ouvir esse tipo de gente. E vão sair do verdadeiro foco, do prisma que vai levar eles ao céu. Que nem a palavra de Deus diz, aqueles ventos de doutrina, né? Óbvio, Paulo a Timóteo. De ideias o povo não sabe mais o que seguir, o que é certo, o que é errado, porque um diz uma coisa, outro diz outra. Isso, e o povo perdeu a direção. Não vão muito por canais em YouTube. Não, de forma alguma. Você tem que ir pela palavra. Se não fala a verdade, não pode ser seguido, pode. Maraca. Porque o seguinte a maioria não traz o verdadeiro evangelho. E aí vai desviar as pessoas, lançar milhões de pessoas no inferno. E isso é uma preocupação muito grande, sabe? E ele me comentando comigo que é discípulo daqui, é doutrina judaica, é mestres de todos. E como tem hoje, assim, ultimamente tem sido tá assim, sendo muito seguido esse negócio de judaísmo, né? Judaísmo, que é uma coisa que sempre foi, que é contrário ao cristianismo e ao evangelho verdadeiro. É contrário, tanto é que os judeus rejeitaram a Cristo, mataram a Cristo. Colocaram ele pendurado na cruz lá, crucificaram ele, e agora as pessoas seguindo o judaísmo. Porque o judaísmo, ele ficou cristocêntrico. Tem uma ramificação do judaísmo lá, que é os judeus ortodoxos, não me faz memória, lá, eu não estudo muito judaísmo, nem quero estudar, que são a linhagem, que são judeus que pensam que segue o cristianismo. Mas o judaísmo em si, ele matou Cristo. Tanto é que Jesus era contra os príncipes judeus. Ele mesmo, sendo judeu, quantas vezes ele disse na cara dos judeus o que tinha que dizer? Quantas vezes Cristo foi julgado lá na sua própria terra. Então, meus irmãos, se não se converter a Cristo, não tem judeu, não tem grego, não tem bárbaro, não tem cita, não tem como Paulo falou, entendeu? Em Cristo, nova criatura serão. Tem que levantar a mão para Cristo, seja quem for, nascido na Israel, onde quer que seja. No tempo da graça, tem que aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Decidir a vida para ele. Ninguém no judaísmo vai conseguir ser. É por isso que estão querendo desconstruir o cristianismo, Cristo no centro, entendeu? Então isso é muito complicado. Mas nós vamos partir para a nossa temática, senão nós não vamos conseguir. O vídeo vai ficar muito longo. Não, e é óbvio que nós não precisamos de muito tempo para falar o que nós vamos falar, mas é o assunto hoje, meus irmãos. Então a gente foi falando com vocês, conversando com vocês, e é glorioso conversar com vocês. Mas nós vamos voltar em outras oportunidades conversando mais, trocando ideias. Porque às vezes o que eu esqueço tu pode lembrar, né? E duas cabeças pensantes é muito melhor do que às vezes eu estou gravando sozinho aqui. Eu queria falar algumas coisas para os irmãos e acabo esquecendo. E depois que eu desligo a câmera, eu acabo me lembrando. Quer dizer, então é bom fazer esses vídeos de trocar ideias e assuntos. Então nosso assunto é sobre as experiências que nós tivemos e que nós sabemos que acontece em uma igreja como recepcionistas e porteiros. Nós tivemos, por exemplo, quantos anos que nós trabalhamos dentro da Assembleia de Deus e que nós mais
aprendemos foi congressos para recepcionistas e porteiros, quantos porteiros nós conhecemos, quantas pessoas nós conhecemos ao longo dessas inúmeras igrejas. Maravilha, que se eu for tentar me lembrar as igrejas por onde eu passei e pregando sozinho, as igrejas por onde nós dois pastoreamos e andamos, eu não consigo me lembrar da metade dos porteiros das igrejas, porque foi igreja que não acabou, mas então eu tive todo tipo de recepção. Sim. Calorosa, recepções duvidosas, recepções que nos deixaram com vergonha, entendeu? Foi algo assim bem complicado. E por que nós estamos batendo no tema de recepcionista e porteiro? Por quê? A porta da igreja é o portal de entrada da casa de Deus. A porta da igreja é para onde entra todo mundo e para onde sai todo mundo. Tanto é que aquele paralítico da Porta Formosa é o homem que mais conhecia a cidade na época. Então nós queremos falar da porta da igreja de recepcionista e porteiro porque é o lugar por onde as pessoas entram e é o lugar para onde as pessoas saem. E esse lugar deveria ter pessoas completamente preparadas para tal ofício. Vocês estão entendendo? Não existe, talvez alguém dizer, não tem, biblicamente existe sim porteiros. Porteiros é algo bíblico, porteiro de igreja. Está na Bíblia. E recepcionista é um nome mais moderno, mais assim. Então vamos falar de recepcionista e porteiro. Então é por ali para onde entra e sai as pessoas. E é por ali onde nós temos N experiências de desagradáveis e também agradáveis de chegar na igreja. Eu queria comentar, eu sei que eu não vou me lembrar de muitas coisas, mas só em eu dizer, os irmãos lá, a mente deles já está cavalgando que nem um jumento selvagem. Eles já estão lembrando, aquele dia que eu fui tudo. lá, estava assim. E é por isso que eles dizem, Mara, que os vídeos da canal do Bifoco é o que nós precisamos ouvir, porque sempre bate de frente com o que eles... Tem que ser vídeos feitos, né, da convivência da pessoa, da realidade, não vídeos fantasia. Para converter, para admoestar, para orientar. Tem que ser o que se vive na igreja, não é vir para aqui falar coisa bonita, polida, teologicamente falando, um teólogo acadêmico. Não, isso aí a gente sabe, a gente faz também, mas não é isso. A gente podia se engomar, vir para cá bem bonito, né? Nós nem precisava estar aqui dentro do alto, né? Eu nem passei maquiagem hoje. Pois é. Nós, por exemplo, podia estar com um fundo cheio de livro, uma estante, porque tem camarada aí no YouTube que não tem estudo nenhum, não sabe nada de igreja, não sabe nada de evangelho, tá lá. Para filmar tem que ser de paletó, gravata, uma estante de livro atrás. Irmãos, fuja disso, vocês têm que ser mais inteligentes. Vocês têm que saber da boca daquela pessoa se o conteúdo que está saindo verdadeiramente é um conteúdo cristão. Quadros e quadros de diploma, fez faculdade disso, faculdade daquilo, mas quando vai abrir a boca só sai palavrão. Sai nada que presta, não tem oratória, não tem dicção, não tem experiência com Deus vivida, não passou no forno de Deus, não foi queimado, não sabe nada, fala pro vento, fala coisas que em vez de converter os irmãos, acaba jogando os irmãos fora. Então isso é bem complicado. Mas quais são as experiências que Mará, que tu observou na igreja com relação a porteiro? Não, claro que estamos falando de uma para nós não estourarmos aqui, mas cita uma das experiências que mais assim tu ficou assim aterrada, aterrorizada de tu ver na igreja, que tu acha que não poderia acontecer para pessoas que ocupam essas funções? Bom, a primeira coisa que me passou pela mente assim é quando tu chega na igreja e a recepcionista ou a porteira ou o porteiro estão lá, parece que chuparam limão azedo, né? Estão com uma cara lá, parece que, meu Deus, não gostaram da tua presença, ou pensa assim, meu Deus, por que essa pessoa apareceu hoje na igreja? Por que essa pessoa veio no culto? Né? Pessoas mal-humoradas. Mas separa por ela. Primeiro tu disse que a pessoa está com a cara de limão azedo, né? Certo. Tá. Primeiro pode ser que a cara dele já seja de limão azedo mesmo, que ele não viva de bem com Deus e com ele. Aí vamos e viemos. E segundo é que tu falou, né? Que possa ser mesmo por cada pessoa que está chegando, né? Mas a pessoa que é recepcionista, que vai estar lá na porta, ela tem que já ter uma fisionomia, não digo beleza, mas sim ela tem que agradar. Isso, agora eu concordo, exatamente, tu tem grande razão. A pessoa que é escolhida para um cargo desse tem que ser uma pessoa agradável, não é uma fingida, não estou falando de pessoa fingida, peraí. Pessoa agradável, que sabe a função que está desempenhando. Você entendeu? Que esteja apto para receber, né? Com um sorriso no rosto, né? Não aquele sorriso falso, mas um sorriso de Cristo no rosto e que saiba receber. Sim, realmente. Aquelas pessoas, né, porque quando a pessoa vem na igreja, principalmente se ela não é cristã, ela já vem atribulada de casa. Ela vem com a cabeça cheia de problemas, cheia de lutas,
né? E aí vai chegar na porta da igreja, vai ter uma pessoa lá que não vai receber ela bem. E vai estar já também lá com a cara mal emburrada ou mal-humorada ou com a cara feia. A pessoa já vem toda cheia de problema e de luta. E aí vai chegar na igreja e não vai ser bem recebido. Já começa por aí. É complicado. A pessoa que vem na igreja normalmente pela primeira vez, ele não tem experiência nenhuma com Deus, ele está completamente perturbado de espírito. Sim. Às vezes está vindo alegre, porque já conhece o evangelho, e outros já são alegres mesmo, estão vindo alegre, mas tem um grande número que vem perturbado de espírito e aí a pessoa tem que estar preparada para tal função. Sim, tem que estar muito bem preparado, porque se a pessoa chega ali por exemplo, é uma pessoa que está com muita dificuldade, uma ideia assim, está com ideia de tirar a sua vida. Óbvio, suicídio, digamos assim. Suicídio. Como é que já chega não vai entrar para ouvir a palavra, o recepcionista ele já tem que estar preparado para ter uma palavra para essa pessoa. Tu tocou num lugar agora muito importante. Meus irmãos queridos, pensam uma coisa comigo. Recepcionista é qualquer um, não é qualquer um, não. Tem que ter experiência. O pastor também. Que escolhe qualquer um é porque é um outro desocupado. Também não entende nada de Bíblia e de Evangelho. E também cuida da igreja dele de qualquer jeito. A pessoa pode pensar, sou apenas uma recepcionista, não. Eu recebo as pessoas e porque enquanto o pastor está aqui no altar, esse está na porta. Quer dizer, a porta de entrada e o altar é algo que se combina. Um recepcionista cheio do Espírito Santo com um pastor cheio do Espírito Santo, eles se combinam, eles se comunicam, eles se entendem no que estão fazendo, entende? Porque o que entra ali vai respaldar lá onde está o pastor. Então eu estou falando, meus queridos e amados irmãos, hoje nesse vídeo, sobre recepcionista, porteiros e acomodadora, que é as pessoas que acomodam. Tem recepcionista que nem acomoda ninguém. Então eu estou falando de acomodador. Então, não sei se nós vamos esquecer futuramente de falar, mas assim, aquela pessoa carinhosa que pega a pessoa ali, vai lá, acha um lugar para aquela pessoa, faz com que aquela pessoa se porque sente. Porque geralmente assim, por exemplo, eu não quero citar nome aqui de igrejas, porque tem determinadas igrejas aqui que os irmãos sentam de um lado e as irmãs sentam do outro. E essa é a visão correta. Essa é a função do recepcionista. Você e a visão correta da igreja. A pessoa no seu lugar. No seu lugar. Não vai deixar a pessoa fuzeléu se ela está chegando a primeira vez na igreja. Você vai orientar, porque muitas vezes ela nem sabe onde está chegando. Muitas vezes eu vi assim, a pessoa entrou, por exemplo, era o casal, e sentou junto no lado das irmãs. Aí depois, a recepcionista ia lá, o irmão tem que sentar do outro lado, não pode sentar aqui. A visão dela está correta, mas não é para executar naquele momento. A pessoa está chegando na igreja, não entende nada de lado de assento isso e coisa. Isso que eu quero dizer. Já chega lá e diz, aqui a nossa igreja... Nem diz a primeira vez. Vocês estão vindo a primeira vez? Então, eu vou explicar como funciona. Orienta com carinho, se vê que tem porta, ou então deixa para a segunda vez. Tem que orientar, sentar separado, mas não é chegar abordando, arrancando e tirando. Claro que se for um casal namorado que vai sentar lá e começa... Aí ela vai lá com carinho e dá uma orientada. Porque essa pessoa tem que estar preparada para tudo, né, Maraíca? Sim, mas já estava lá para recepcionar. Por que não orientou? Já explica lá na porta, de repente, aí depois com carinho. Teve que ir lá no banco, dizer para a pessoa... Constrange a pessoa. Constrange a pessoa. Eu vi muitas vezes casal que se levantou e foi embora. E foi embora da igreja. Eu presenciei várias vezes isso. Então, quando falando de acomodador... Recepcionista, porteira acomodadora. Claro que esse vídeo nós vamos ter que voltar fazendo a segunda parte, porque eu achei que não ia dar pano pra manga, mas dá muito. Assim, Maraque, outra coisa. Se o recepcionista, o acomodador é cheio do Espírito Santo, ele é uma autoridade na porta da igreja. Sim. Ele não é um frouxo, uma pessoa que sorri falso, uma pessoa que não sabe o que fazer. Se uma pessoa chegar endemoniado, cai endemoniado na porta da igreja. Eu penso assim, se um recepcionista for cheio do Espírito Santo, não tem o que passa com ele, você entende? Porque a porta de entrada da igreja é onde as pessoas vão entrar, é onde entra tudo na igreja. Se tem alguém que está projetado para matar o pastor, está trazendo uma arma, você entende o que eu estou dizendo? Não sei se está entendendo o teor do que eu estou falando. Sim. Se ele é um homem cheio de Espírito Santo, uma mulher cheia de Espírito Santo, Deus não vai permitir, ele vai ter autoridade na porta, sem ele mesmo mover as mãos, entendeu? Não sei se está entendendo. No mundo espiritual ele vai ser usado por Deus. Sim, no mundo espiritual, não na força do braço. Sim. Porque tem gente que não entende o que é um recepcionista e um porteiro. É uma função muito grande na igreja. E se ele tiver a autoridade de Deus, ele vai impedir toda a entrada ruim dentro da igreja, tu entende? Todo o espírito de demônio, as pessoas já vão ser orientadas, vão perceber que no portal de entrada, conforme ele estiver vestido, as mulheres, os homens que recepcionam, eles já vão se sentir tocados na chegada da igreja, tu entendes? Sim, realmente. Outra coisa, o que tu acha do visual da pessoa que está para recepcionista e porteiro? Como é que tem que se portar?
Tem que se vestir com decência, né? Não pode estar com uma roupa muito apertada, assim, principalmente as irmãs que são recepcionistas. Exatamente. Né? Sensual na porta da igreja. Sim, cuidar com os degotes, né? Que hoje em dia, meu Deus, se não tem um degote, parece que não. Ela serve. se agacha para juntar uma caneta para alguém escrever alguma coisa na porta da entrada da igreja, já é um escândalo. Sim. E não é só as irmãs, e os homens. Aquelas gravatas tortas pro lado, aquela camisa saindo de dentro da calça, aquele cabelo despenteado. Não interessa se é velhinho, se é de meia idade, se é jovem, tem que andar bem penteado. Tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da higiene, tem que ser caprichoso. Vocal, tem que cuidar muito, porque você vai chegar perto da pessoa para conversar. Né? Então você tem que estar, não vai estar com um mau hálito para chegar perto da pessoa para conversar. Alguém pode... o recepcionista masculino como a feminina. Né? Você tem que estar... Também não vai estar com o CC lá, né? Sim. Usar um perfume, Perfume não é pecado, tem gente que perfume é pecado. O Júlio César diz que perfume é pecado. Olha hoje o que ele fez com a igreja dele. Então, fuja dessa gente, vocês estão entendendo? Perfume é pecado. Perfuma bem a axila, compra um perfume, se tiver condição de comprar um bem bom, compra um bem bom, ande de perfumar, não vou atrair nada, você vai atrair o bem para perto de você, que vai atrair homem e mulher. Quem é que está perfumado, está atraindo homem e mulher? Pelo amor de Deus, para com essas teorias loucas. Isso não vem de Deus. E aí outra coisa, meu camarada, que eu tava querendo falar... O sapato limpo. Sapato limpo. A calça passada, roupa bem passada. Exatamente. Porque é porteiro. Mas eu sou pobre, não tenho deu condições. Tempo. Não, você sempre tem condições. Tem duas calças, mas anda bem limpo. Pronto. Bem limpo. Lava uma e passa a outra. Porque você é recepcionista. E o recepcionista não pode estar de qualquer jeito. Você vai receber pessoa humilde e pobre, você vai receber pessoas ricas. Ah, mas o rico é melhor que o pobre. Ninguém é melhor que ninguém dentro da igreja. Mas o mesmo jeito que você recebe o pobre, tem que receber o rico. Entendesse como é que é? Outra coisa que eu queria dizer, mas eu não tenho condições de ter uma higiene, tirar o mau hálito, porque é do meu estômago. Aí você pega lá, vai no farmacêutico, no médico, pergunta qual é a erva que usa para diminuir, usam dos antigos, usam dente de cravo, sei lá o que você vai usar, mas escove, tendo condições de ter um tratamento dentário, não escove os dentes 3 vezes ao dia, se for possível, seja caprichoso, porque você é um recepcionista da igreja, e se tiver só 5 dentes, escove a boca, tá entendendo? Sim, porque a palavra diz já... Recepção. Exatamente. Recepção. Você vai num comércio grande, numa loja chique, ou, por exemplo, na revenda de carro, primeiro você vai passar pela recepcionista. E a recepcionista, ela tá sempre ali de alto padrão. E aí tu fala isso aqui, os irmãos, os crentes são muito espertos. Aí um vem, mas é que eu tenho um mau hálito por causa do estômago. Os crentes acham muita desculpa para as coisas. Não adianta atalho, irmão. Mas é que eu tô divorciado, porque... Não, mano, não quero saber de atalho. Quando a gente ensina as coisas aqui no canal, já vou dizer que vocês vão ficar com raiva de mim alguns. Não quero saber de desculpa, de atalho. Nós estamos explicando como é que funciona. E tem que funcionar, vocês entendem? Isso não é difícil, mas a gente doutrina os crentes numa coisa, já voa para outra, são lisos, né? Como diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Espertos. Não, irmãos, a gente não quer saber desculpa, a gente está ensinando que sempre tem um meio de andar com higiene, de andar perfumado. Se é pobre, não tem condição de comprar um perfume mais caro, compra uma colônia mais barata, mas sempre tem um jeito, irmão. Se tu é um recepcionista abençoado, Deus vai usar os pastores para te dar alguma coisa, para te colocar. Sempre foi assim na vida, não é? Quem se esforça sempre é abençoado, correto? Mas assim, não falando somente da parte assim de higiene, tem aquelas pessoas desajustadas, né? Que as irmãs que não cuidam da saia, de repente tá lá no meio das pernas, ou às vezes enganchou, sentou, não soube puxar a saia, tá lá na porta da igreja de qualquer jeito, tudo torto, torcido, o irmão com a gravata lá para um lado, todo... Colarinho erguido. Tudo essas coisas também, mas não estamos falando só da questão da gente, falando de cuidado, de diplomacia. Cuidado, quando você chega na igreja, o recepcionista, ele é o primeiro a chegar. Você vai ir no banheiro, você vai olhar se a tua gravata tá ajeitada, se o teu colarinho tá certo. A irmã da mesma forma vai se olhar, né? Claro, não vai chegar lá de qualquer maneira, enfim, Então a gente está orientando os irmãos, porque a gente vê isso na igreja, Assembleia de Deus, Deus é amor, igreja com centenário. Uma igreja aí com meio século, pessoas que agem errado, isso aí é ruim, isso não é bom para a obra de Deus, escandaliza, vocês estão entendendo? Outra coisa, Mará, que o recepcionista chegou primeiro, ele é usado por Deus, tem liberdade lá na igreja para olhar as coisas, tem a chave da igreja, às vezes tudo,
ou às vezes o irmão que abre pode ser um deles, ou às vezes não é eles, mas estão ali primeiro. Se ele ama o pastor e ama a igreja dele, já vai lá no altar, dá uma volta no altar, já olha se está tudo certo, já olha como é que tá as luzes, se a igreja tem ventiladores, tem ar-condicionado, já dá uma olhada em volta, olha tudo. Isso aí faz em 2 minutos, isso aí, entendeu? Sim. Então, se precisar dar uma varridinha no pátio lá fora, juntar algum lixo, né? Isso tudo tem que ser isso eu fiz como pastor, várias vezes eu varri a igreja, eu limpei a igreja, ninguém deixa de ser nada, ninguém perde autoridade para fazer nada, vocês estão entendendo? Outra coisa daí também, ver se tem água, né? Se vai ter uma água para alguém tomar durante o culto, alguém que está pregando, às vezes não tem a garganta boa, precisa de um gole d'água para tomar. Tudo isso tem que estar em dia, tudo isso tem que estar em ordem. O que mais nós podíamos falar sobre recepcionista e porteiro, passando dessa temática da higiene e do cuidado pessoal para outras partes? Bom, na verdade, o que eu tenho, às vezes assim, o que eu noto é que eles passam muita dificuldade com a criançada, né? Colocar a criançada em ordem lá, porque tem muita criança que só... E aí tem um problema, né? Aí tem um problema. Tem porteiro que se prevalece da função e quer... Se prevalece, quer doutrinar e julgar as crianças como se fosse daí o filho, não o cristão da igreja. E tem os pais, 2 extremos, que não aceitam que os porteiros corrijam as crianças que estão fazendo bagunça. Ou que leve até os pais, ou que converse. Então isso é um extremo, são extremos da igreja, tem que se cuidar, irmãos. Tanto os pais que vão na igreja, que são convertidos, não devem se queimar pelos seus filhos, que quer se queimar. Tirar as caras pelos seus filhos, arteiros, terrores na igreja. Porque os porteiros que têm ordem no culto, eles não vão deixar bagunçar, não. Concorda comigo? Sim. E outros sim tem criança que sai correndo e fica lá na rua, né? Fazendo bagunça na igreja. E aí, às vezes, a criança se machuca e quem é o culpado? Às vezes, o recepcionista. A culpa no recepcionista. Exatamente. O pai e a mãe da criança. Um carro que arranhou lá na rua é culpado do porteiro. Uma pedra que jogaram. Não, senhores. Às vezes você tem que cuidar do lugar que você encosta o seu carro. Você tem que cuidar do lugar que você estaciona o seu carro. Os cristãos têm que cuidar do carro dos irmãos quando está um do lado do outro. O porteiro vai fazer o trabalho dele, mas o porteiro não tem o controle da chave. O porteiro não tem como, às vezes, ver tudo 100%, por mais que ele olhe. Então o porteiro está lá para ser abençoado por Deus e abençoar as pessoas. Então não pode também entristecer o porteiro de tal forma que ele não quer mais fazer nada. Sim. Porque tudo que acontece na rua, Maraí, o culpado é o recepcionista. Porteiro, Vocês entendem? Mas outra coisa que nós queríamos comentar sobre os porteiros. Não, eu sei que tudo não está cavucando muito, mas vamos cavucar. Por exemplo, os porteiros fofoqueiros. O que tu me diz de um recepcionista quando ele tira para ser fofoqueiro, reparador de crentes que chegam na igreja? Eu acho que não pode ser recepcionista. É um veneno mortal. É um veneno. Porque ele envenena todo o resto da igreja. Né? Porque ele fica ali na porta só tentando colher. Tem recepcionista e porteiro terrível, Maraí. Fofoqueiro, reparador, entregador de crente para pastor, buscando falha nos irmãos, buscando falha nas pessoas que chegam na igreja para levar para o pastor. E às vezes eu cansei de ver eles ficar na porta fofoqueando e conversando, principalmente quando são 2, a igreja está única lá. Então o seu trabalho não é para você ficar na porta fofocando, conversando, ou tirando a atenção do culto, ou de diz que me diz que eu converso. Isso é um problema sério. É muito sério. A pessoa que é recepcionista lá, ela tem que estar prestando atenção no andamento do culto. Do culto. Do que está acontecendo dentro do templo e fora do templo. Muitas vezes eu vi o culto correndo lá dentro e lá fora o grupinho de obreiros, né? Ali no pátio da igreja, ali dele conversa e o culto lá dentro andando. Eu não quero ser melhor que ninguém, irmãos. Às vezes vocês vão me ver, até numa agenda que eu tenho feito com vocês aí, vocês vão ver acontecer. Mas assim, irmãos, eu não gosto de conversar no altar com ninguém. Às vezes os líderes da igreja forçam a gente a conversar no altar, porque eles ficam perguntando coisa, e aí se a gente ficar... Eu já fiz alguma vez e me chamaram de arrogante, mas às vezes agora eu parei, para não ganhar nome de arrogante. Então a gente conversa, tudo bem, irmão. Mas Deus quer dialogar, irmãos, 1 hora de culto em cima do altar. Meus irmãos, isso é muito feio. Outra coisa, na portaria da igreja, eu sempre tive raiva dessas coisas, de chegar, ficar cumprimentando, ficar conversando, e tem gente que parece que é o lugar dele conversar na porta da igreja. O portal de entrada da igreja, o pátio que dá acesso à porta da igreja, não é lugar de gente ficar conversando. Não. Em tempo de culto, tem que entrar para dentro da igreja, então não ir. Nem vai, você vai ficar na rua lá conversando, fazendo fofoca. Faça como eu já fiz várias vezes, chama a pessoa, sai da porta, vai lá para um canto, vai lá para o outro lado, some dali, não conversa ali, isso é muito feio. Ficar conversando no porta de entrada da igreja é sinal que você não respeita a Jesus, não respeita o templo, não respeita o teu pastor, não respeita ninguém. Sim.
E tem algumas recepcionistas que ficam na porta lá só para reparar como a irmã tá vestida, se a saia tá no comprimento muito certo. Bem colocado, mas muito bem colocado, exatamente. O botão tá fechado até aqui em cima. Fico na porta para doutrinar os irmãos. Sim. Como para espiar, para se escandalizar com alguém que chega e não está bem preparado 100%, ou alguém que está chegando, ou alguém que é um cristão carnal da igreja. Aí ele mata a fé daquele porteiro e o porteiro mata todo mundo, porque ele fica escandalizado. E outros ficam lá para medir o racho na saia. Teve igreja que nós congregamos que ficava lá para ver se a saia era rachada, se tinha um racho de 2 centímetros, 3 centímetros, com agulha na mão, então reparando várias coisas, né? Reparando na roupa das pessoas, às vezes que nem são bem 100% convertidos. Do sapato. Medindo com a régua o salto de sapato. Ora, meus irmãos, já falei que sobre salto de sapato, o cristão verdadeiro não usa salto alto. Mas o cristão não anda de sapatilha. Isso é doutrina de seita herética. Eu já vi várias seitas. Não é igreja, estou falando de Assembleia, Deus é Amor, ou igrejas pentecostais ou tradicionais. Estou falando de seitas, como seitas americanas que forçavam as mulheres a andar de sapatilha. E aí cometiam horrores lá dentro. Quer dizer, nós estamos falando que as irmãs têm que andar só de sapatilha. Por que eu estou usando sapatilha como exemplo? Não é que eu sou contra usar sapatilha, é porque sapatilha é o calçado que não tem salto. Então, não é que as irmãs têm que andar de sapatilha, as irmãs têm que andar de salto que glorifique a Deus. O que é esse salto? Aí uns 3, 4, 5 centímetros, né? Eu não vou dizer aqui que tem que ser 3, que tem que ser 4, tem que ser 5, tem que ser... A mulher não pode andar com saltão alto e pronto, acabou. É isso que se define como crentes verdadeiros, entendeu? Agora a mulher não tem que andar mal vestida porque alguém disse que a mulher não pode usar um salto. Tem igrejas que não usavam um salto de 4, 5 centímetros há uns anos atrás e hoje ando de qualquer forma. Então tem aqueles porteiros que ficam na porta para reparar. E são aqueles que se escandalizam com qualquer coisa, que fazem fofoca, que trabalham em cima dos irmãos, que em vez de ajudar, estragam o andamento do culto, que nem tu acabou de falar anteriormente, que vai lá e ofende as pessoas ao invés de dar um conselho, né? Essas coisas assim. Sim. E tem gente que já fica na porta, vem uma pessoa que não é cristã, já quer levantar a mão e já quer repreender lá na rua. Às vezes não é bem assim. Exatamente. Né? Teve uma certa ocasião que foi a primeira vez que tu me levou na igreja, que tu me levou num culto. E eu peguei e sentei um pouquinho mais atrás, porque eu tava com a minha vida muito assim, transtornada assim, sentimentalmente, assim, com a minha família, né, com meus pais. Eu não quero muito entrar a fundo nesse assunto. Outra hora tu comenta daí. Então foi um momento que eu entrei na igreja e eu fiquei só chorando, sabe? Porque eu estava passando muita luta, muito problema e eu me sentia ali naquela liberdade de colocar para fora pelas lágrimas aquilo, né, que eu estava sentindo. Eu estava me sentindo bem. Só que a porteira ficou ali do meu lado todo o tempo achando que eu ia cair endemoniada, entendeu? Sabe? Depois que eu me converti, que eu me lembrei desse fato, foi o que veio na minha mente, né? Que ela ficou ali no meu tempo porque achou que eu ia cair endemoniada porque eu fui a primeira vez na igreja, né? Nem todo mundo cai endemoniado. Tem uns que são libertos de pé, outros são libertos caindo, outros são libertos pela palavra, de pé. Sim, eu entendi já ali que era já uma libertação. Pela palavra. Do próprio ambiente que o Espírito de Deus estava trabalhando. Então isso a gente vai comentar, isso foi na Deus é Amor, é óbvio. E a Deus é Amor tinha uma teoria naquela época, uma ideia de que a pessoa que chegava a primeira vez tinha que cair endemoniada. Tinha alguns obreiros que forçavam, botavam a mão na cabeça da pessoa e fazia as pessoas cair, nem que fosse na marra. Então isso é um defeito muito grande do ministério, que eles demoraram para corrigir, não sei se corrigiram também, isso. Fica aí essas igrejinhas aí, não querendo ofender quem abriu o ministério, sei lá, mas fica daí um vai e vem naquilo, leva aquelas pessoas, a pessoa pra frente, começa ali, aí fica o recepcionista lá e o porteiro lá, fica em volta lá daquela pessoa lá para fazer cair. Para fazer cair, junto com o pastor. Para ter um circo, para poder dizer que arrebentaram, que foram usados por Deus. Irmãos, dentro da igreja cai quem vai cair. A palavra tem poder para derrubar uma pessoa no banco.
a palavra vai tocando e o espírito que está na pessoa, seja mal ou bom, se eleva. E se é um espírito mau, a palavra derruba. Eu cansei de estar pregando, eu vi vários pastores. Um dos pastores da Deus e Amor mais usado por Deus aqui no estado do Rio Grande do Sul foi o Odair Gomes. O Odair Gomes pregava no altar, as pessoas caíam onde estavam. Então esse defeito desses porteiros, recepcionistas, andar em volta das pessoas, oprimindo. E aí, outra coisa que tu tocou, aqueles recepcionistas daquela vigília que nós estávamos em Porto Alegre, não souberam lidar contigo e com a minha cunhada. Uma delas estava grávida, né? Nós duas estávamos As grávidas. duas estavam grávidas. E o que aconteceu? Não, Forçaram daí... vocês a orar? Forçaram vocês a ficar Não, na vigília? verdade aquilo era uma vigília, nem foi um negócio dos recepcionistas. Não, aquilo foi uma vigília, mas tinha Foi. porteiros, recepcionistas que não orientaram. Sim. Em vez daqueles obreiros orientar, o que eles fizeram? Querer fazer vocês orar na marra, grávida. Ficar lá naquela roda de fogo lá. Roda de Faziam fogo. uma roda de fogo lá, todo mundo Aí, Júlio César. se dando as mãos lá e orando, e orando, e orando. Tá, teve um momento que, na verdade, eu não aguentei, acho que eu estava 3, 4 meses de Sim, mas gestação. cai porque fica fraca. Não tem como permanecer de pé. Então, E daí também porque nós estava congregando na Assembleia e nós fomos na vigília da Deus e Amor e eu e a minha cunhada estávamos de saia longa. isso foi até logo no embaixo do começo. pé. Lá. Logo no começo. E daí, né, já dizia, Maria Cigana, Maria Cigana. porque Todo quem- mundo que usava saia comprida era Maria Pombagira, Cigana, Maria Padilha, Maria Cigana. Não sei tinha lá. nada a ver com o demônio que foi citado, Maria Padilha ou Pombagira, que tem gente que nem foi do Batuque, nem Eu sabe nem qual sei é que se é o demônio. tem nome. Tem sim, tem as ramificações de demônio, tem o espírito de Maria Padilha, tem, quem conhece Batuque, estudou o evangelho, sabe, eu sei disso. Mas aí eles nem sabiam do que se tratava, estavam dando nome, entendeu? Conforme eles achavam na cabeça deles, qualquer demônio era pombagira, às vezes nem era pombagira, entendeu? Era outra espécie de demônio. Então as coisas assim, irmãos, bem complicada, que o recepcionista e o porteiro, sendo homem de Deus, e o pastor estando conectado, eles podem mudar para não trazer constrangimento ao culto, às pessoas que chegam, as pessoas cansadas, as mulheres grávidas. Meus irmãos, vocês não sabem o que é uma mulher grávida, pelo amor de Deus. Uma mulher grávida, se ela for no culto, ela precisa de descanso, de ouvir a mensagem na paz, não é assim que funciona? Sim. Então Mas a gente está aqui, meus irmãos, relatando sobre recepcionista e porteiro, porque é um ofício muito grande na igreja que faz parte do estudo de ministeriologia. Eu não vou colocar nesse vídeo o tema ministeriologia, porque eu estou falando de recepcionistas e porteiros e acomodadores. Mas isso aqui também entra em ministeriologia, porque é um ministério que é dado a uma pessoa confiada à porta de um templo, Sim, de uma porque igreja. não é todo mundo que pode ser um recepcionista, De forma né? alguma. E aquele recepcionista que marca e não vai? Que não tem compromisso com as agendas dele, com nada? O que tu me Não diz? tem nem A o gente que comentar, né? veio agora Porque que caiu é uma do pouca céu. vergonha, porque já não serve nem para ser recepcionista. Não Por pode exemplo. estar nem na escala lá para recepcionar. De forma alguma. Por exemplo, todo o tempo que E eu aí trabalhei o na igreja, eu não pastor- costumava queimar a escala. Eu sempre uso a minha pessoa como exemplo, que eu estou perto da minha esposa e tu sabe do empenho que eu fazia para pregar, né? Claro que tu não vai me salvar, mas a gente tá 2 pessoas que estamos juntos, não é que nós vamos ser cúmplices do outro. Ninguém melhor para falar para o público do que você, a forma que nós levamos a sério o altar. É óbvio que às vezes eu não vou, porque se o pastor não é honesto e ele marca comigo, e daqui a pouco ele desmarca, e daqui a pouco ele começa a mexer com as coisas que ele mesmo marcou, daí eu já fico desconfiado, às vezes eu posso até não ir Daí acabar marcou um mês antes, mas chega no dia lá, nem um dia antes ligou, pastor, tá Tu não precisa confirmado. Ou dizer, não, tu não precisa vir porque foi trocado. Aí Você às não, vezes fica desconfia e não fuzelé vai. lá, claro. Mas aí não é queimar mais, cara. Eu tô dizendo compromisso. Se tem compromisso com as tuas agendas, pelo amor de Deus, cumpra com as tuas agendas. Não tem desculpa. Se você estava trabalhando, se você foi para a lua, onde que você está? Não interessa. Se você vai trabalhar, avisa antes. Ó, irmão, não vou poder estar. Porque eu trabalhei em firma há vários anos. Eu sei que é firma. Uma firma não decide no último minuto que tu vai ter que trabalhar. Entendeu? E se por acaso acontecer uma exceção, que sempre é uma exceção, naquele mesmo momento você liga para alguém e diz, não vou poder estar lá na porta. O meu chefe acabou de me convocar aqui agora. Aí vocês se virem aí, entende como é que é? Sim. Então tem que ter compromisso com o trabalho da obra de Deus. Se ninguém tiver compromisso, é por isso que a igreja está uma bagunça, tá? A igreja de Cristo verdadeira, não, mas essas igrejas estão uma bagunça por É causa que o dessas pastor coisas. fica confiando no porteiro, né? E aí o E ele fica porteiro não tranquilo. aparece, a igreja fica fechada. E muitas vezes nós fomos na igreja, né? Confiando Foi no muito bom tu porteiro. tocar. E a igreja estava fechada e as pessoas estavam na rua. Bah, Falando isso em é recepcionista, muito porteiro e constrangedor. acomodador, fala nisso, né? Pessoa que tem a chave da igreja. Sim. Quantos cultos que eu cheguei e as pessoas estavam na frente da igreja? Acho que tu, como esposo, sabia o desconforto que eu ficava. Não tem coisa que me dá mais nojo, irmão, mais nojo, do que eu chegar em uma igreja que eu cuido
e ver as pessoas na porta da Porque, igreja. Porque alguém não abriu a igreja. As igrejas têm um recepcionista que ele é de confiança e ele que tem a chave. Tem a chave. Ele é um dos que tem a chave. Então, se ele não vai, o outro que está escalado... Tem que abrir. Tem que abrir, entendeu? Ou dar a chave para o outro no outro dia, entendeu? Assim. E sem, mas não adianta os membros me dizer, não, para nós não tem problema, nós esperamos, porque nós estamos de Deus, nós estamos paciência. Não vem com essa conversa, irmão. Isso não fecha, isso é desconforto, isso é relaxamento, não vem com esse papo. Se o culto começa às 7h30, tem que abrir a igreja. A igreja tem que estar aberta. Tem que abrir a igreja, tem que abrir a igreja, pelo amor de Deus, eu fiz isso durante décadas, tem que abrir a igreja. Porque se chegar na frente de uma igreja e ver um monte de gente com a Bíblia na mão na frente da igreja e a igreja fechada, é uma igreja que não está funcionando, é um relapso. Não está funcionando. Isso às vezes geralmente é falta de comunicação, né? Falta de comunicação, relaxamento com a obra. Vai ver se na casa deles não está tudo certinho, a água geladinha na geladeira, se o assoalho não está limpinho, se as portas estão tudo organizadas, as vidraças tudo limpa. A não ser que seja um relaxado. Bom, se é relaxado em casa, é relaxado na igreja. Às vezes não limpa nem o vaso da casa, não vai limpar o vaso do banheiro da igreja. Então, meus irmãos, se a pessoa tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a casa dele, tem compromisso com Deus, com a igreja. Você entende? Porque a igreja é algo onde nós nos reunimos para cultuar, para adorar e para servir a Deus. Tá certo? Tem tantas coisas poderíamos falar, muitas e muitas coisas, mas o nosso tempo está resumido, né? Então, o vídeo já ficou muito comprido. Porque o nosso filho tem aula agora online, porque aqui no Rio Grande do Sul ainda não voltou às aulas, e ele está tendo aula online. Então agora 9h30 ele vai ter aula online. Então nós queremos despedir com vocês, agradecido a Deus, rogando as vossas orações, pedindo que vocês contribuem, ajudem financeiramente, espiritualmente. Nós precisamos muito das vossas contribuições, seja ela financeira ou espiritual. E dizer aos irmãos que ore pela Igreja Apostólica Bíblia em Foco. Apostólica por quê? Não, por que não pentecostal, por que não evangélico? Porque não é o que Deus revelou para nós. Não queremos trabalhar na área de pentecostalismo, despentecostalismo aberrativo, e também não queremos trabalhar na área de evangelho. Todo mundo é evangelho, não. Nós queremos trabalhar nos pés, no sentido da doutrina apostólica, caminhando na doutrina de Cristo. Tá certo? Que Deus em Cristo vos enriqueça. Fique em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray, irmã Maraik Finger Martins. Deus Finger. Abençoe sua vida. Se inscreva aí. E nós vamos orar nesse momento por vocês. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rogamos proteção. Blinda os teus filhos com o teu sangue. Coberta-nos com a tua destra fiel. Repreende as pragas, as setas, os dardos envenenados do maligno. Senhor, estende as tuas mãos, abre as portas financeiras e espirituais, toca na vida conjugal, no casamento, na família dos teus filhos, repreenda os laços do diabo, corta-os, repreenda as obras malignas, Senhor. Estende as tuas mãos sobre nós, alcança os inscritos, Senhor, confirma a tua bênção, repreenda as enfermidades e as pragas que voam sobre este planeta Terra na última hora da tua igreja. Senhor, glorifica o teu santo nome, fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Cada inscrito, que a paz de Deus repose sobre vocês, e que as mãos do Eterno cubra vocês, a casa de vocês, o lar de vocês, e que as bênçãos de Deus alcancem vocês, corra atrás de vocês, pela fidelidade de vocês, submissão de vocês. Vocês não precisam correr, Marai, atrás das bênçãos de Deus. Fique em Cristo, pois na pessoa dele jamais seremos enganados ou confundidos. Mãe,